Olá, eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de Filosofia, Simbolismo, Mundo Natural e trabalho hoje com o mapa astrológico natal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, esse é o segundo vídeo do canal. Bom, hoje o assunto é: o seu mapa natal é difícil? O seu mapa natal não tem solução? Você é um ferrado, uma ferrada, um lascado? Eu nem gosto desses termos, gente. Mas é um modo de dizer, né? Um modo mais escrachado de dizer, de falar sobre isso. Mas enfim, né? Por que a minha vida amorosa não dá certo? Hoje as pessoas querem mais saber sobre vida amorosa e dinheiro, né? Por que eu não ganho mais dinheiro? Ixalá! Por que eu não, né, não tenho um ótimo casamento? Por que eu não tenho um namorado legal, né? Por que aí entram outras questões, né? Por que eu não me dou bem com algumas pessoas? Por que em alguns ambientes eu brigo com as pessoas? Ou porque eu fico na minha, mas as pessoas brigam comigo? Ou porque eu sou tão irritada com as pessoas e eu brigo com elas? Ou, nossa, por que eu tento estudar e eu não consigo? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo me desenvolver, né? Por que eu procrastino tanto? São questionamentos. Fora esses, há muitos outros, né? Vocês podem me dizer. Você que tá aí assistindo, você sabe, cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu peso. Todo mundo tem um fardo para carregar nessa vida. Alguns são mais leves, outros são mais pesados, mas todo mundo tem. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. O seu mapa é difícil? Bom, sim, alguns mapas, né, são sentidos pelo nativo, pela pessoa, como difícil. Mais difícil do que para algumas pessoas. Se a pessoa tem... Aqui eu tô falando superficialmente, tá? Deixa eu só explicar uma coisa sobre isso de conteúdo. A pessoa que cria conteúdo, é o que tô aqui falando, né? A gente tá sempre falando no nível de generalização, porque a especificidade é de pessoa a pessoa. É muito difícil eu vir aqui falar da cada posicionamento, né? E você se identificar completamente. Eu tô generalizando, porque é o que dá pra fazer num vídeo do YouTube, né? A gente aprofunda isso no mapa astrológico, no mapa natal, numa consulta. Mas, enfim, voltando. Só dando esse adendo aqui. Pausa, porque a minha gatinha pulou no meu colo. Mas enfim, continuando. Por melhor que o mapa natal seja, todo mapa tem uma falta. Todo mapa. Então assim, não é só você que sofre no mundo, não menosprezando o sofrimento de ninguém, tá? Todo sofrimento é um sofrimento. Pode ser pequeno, pode ser grande. A dor, ela é real e eu sei disso, tá? Eu sei. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é dor. Eu sei. Mas todo mundo tem uma dor. Algumas dores são mais pesadas, outras são mais leves, mas todo mundo tem uma dor. E no mapa natal você consegue identificar essa dor, você consegue descrevê-la, ilustrá-la, né? O astrólogo, ele consegue olhar e falar, aqui a dor dessa pessoa deve ser isso aqui, né? Ou a pessoa conta pra você e você consegue explicar pra pessoa qual é o processo dessa dor, como isso acontece. Então, o astrólogo, ele consegue olhar no mapa e ver, ó, aqui tem um ponto difícil, né? É uma dor aqui, é um problema. Ou você fala pro astrólogo o seu problema e ele consegue descrever para você esse problema. Porque, gente, muitas vezes os nossos fardos, eles ficam mais pesados por falta de uma descrição desse problema. Uma descrição por palavras, mas também uma descrição de imagens, que é uma coisa que eu faço, né? Eu uso imagens simbólicas para descrever esse problema. Quando você tem
as palavras que descrevem esse problema, uma imagem simbólica desse problema, uma parte do peso se vai. Por quê? Porque o problema está mais delimitado. Você verá o problema com um certo recuo. Ele já não vai englobar e comer toda a sua vida, como muitas vezes no momento de crise parece. Então, assim, muitas vezes a descrição de uma coisa é o controle dessa coisa, a posse dela. Então é muito importante a descrição por palavras e de modo simbólico. E a astrologia dá isso. Muitas vezes é isso que eu faço na análise de um mapa. Esse problema é assim, assim, assim. Muitas vezes o astrólogo não vai dar uma solução definitiva para aquilo. Por quê? Porque alguns problemas, né, por exemplo, esse específico que eu estou falando, vamos retomar. Esta falta é o que você não tem. É aquele algo que quando você olha para dentro de você, você não o encontra. Então, esse buraco, muitas vezes nós vamos carregá-lo para o resto da vida. Mas por quê? Esse vazio, ele só pode ser preenchido pelos céus. Em última instância, por Deus. Mas a descrição desse vazio, e aqui saindo um pouco desse âmbito, né, do vazio de Deus, mas alguns problemas, aspectos maléficos, aspectos complicados, né, como quadratura, oposição e outras coisas, tal, no mapa indicam dificuldades terrenas, dificuldades que você vai periodicamente, de vez em quando, você vai passar por aquilo de novo. Você passou por uma tribulação. Aí passa meses, tá tudo certo. Aí daqui a pouco vem de novo aquele mesmo problema, de novo, em outro cenário, com outras pessoas às vezes, mas do mesmo jeito, com o mesmo roteiro, quase o problema. Você fala, caramba, né? De novo. Então, a leitura do mapa, a leitura ela consegue, né, descrever e até te dar um roteiro. A leitura do mapa consegue te dar, às vezes, até a periodicidade daquilo, de quanto em quanto tempo você tem que ficar esperto, tem que ficar mais atento. Nessa fase da sua vida, né, por exemplo, na Revolução Solar, ó, nesse mês aqui é melhor você ficar atento, você ficar mais recluso, ou você se impor mais, ou você ficar mais introspectivo, em oração, ou você se colocar no mundo, você fazer algo. É possível ver isso também. Sim, alguns mapas são mais pesados do que outros, mas para todo mundo é de algum modo pesado. Para todo mundo, ninguém escapa. Mas todo mundo também tem benesses do céu. Todo mundo veio com um tesouro do céu, que foi o que eu falei no outro vídeo. Todo mundo tem um tesouro, que às vezes ele pode estar enterrado. Às vezes ele pode estar escondido. Às vezes você usa só um pouquinho. Mas todo mundo tem um tesouro. Todo mundo tem benesses e todo mundo tem malefícios, talvez. Dificuldades, acho que é a melhor palavra. Todo mundo. Mas isso pode ser melhorado. Como? Com a conscientização desse problema, com a descrição do problema, com a imagem do problema. Ah, mas como é que isso me ajuda? Gente, ajuda muito. Ajuda muito. Sabia que muitos crimes passionais, eles são cometidos porque a paixão, ela tá ali enfurecida, né? Por confusões. Eu não digo aqui de pessoas realmente perversas, não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas que, pela confusão, uma mente, um coração, né? Uma pessoa sem cultivo, ela vive num emaranhado interno.
tá emaranhado, tá? A mente é confusa, o coração é oprimido, sabe? Muitas vezes nós vivemos assim. A cultura, o conhecimento, e aqui entra o conhecimento simbólico, que é disso que eu estou falando nesse canal, mas a cultura no geral, a poesia, a arte, a literatura, todas essas coisas, né, elas nos ajudam, eu não digo que elas servem para isso, mas elas nos ajudam a desemaranhar. Desemaranhar. Vamos desatar o nó. Então, o simbolismo astrológico ajuda a desatar esse nó. Ah, e para que serve? Ajuda muito. Porque quando você olhar para dentro de você, você vai saber o nome daquele sentimento ruim que você está sentindo e daquele sentimento bom. E por que você está sentindo aquilo? Em que momento você mais sente aquilo? Ah, e o que isso me ajuda? Te ajuda a controlar. Porque o que você descreve, o que você ilustra, o que você conhece é mais facilmente dominável. Primeira coisa. Segunda coisa, é muito bom ser capaz de descrever os seus estados interiores, de saber o nome deles. É uma satisfação, gente. De verdade, é satisfatório. Você dar nome para os seus impulsos, para as suas mazelas interiores e para as suas benesses também. Mas como a gente, né, enfatiza mais os problemas, geralmente na vida, né? Porque o que é bom a gente vive, né? E o que é mal a gente padece. Então, mas você não precisa só padecer. Você pode compreender, descrever e dominar aquele problema. E na próxima vez que ele chegar, você pode recebê-lo como um visitante que vem de vez em quando, faz, né? É um visitante desagradável. Ele faz uma bagunça na sua casa, ele arruma confusão, mas você já sabe quem é. Você conhece esse visitante. O seu impulso não vai vir de novo como uma maré que, né, te dá um caldo. Não vai ser mais assim. Quando você descreve, quando você ilustra, quando você é capaz de fazer isso. E um astrólogo, um mapa, ele é capaz de te dar isso. Essa ilustração. Então, voltando para o problema do título do vídeo, sim, alguns mapas são mais difíceis, mas para todo mundo, em algum momento é difícil. E a chave está na compreensão desse vazio, dessa falta, na nomeação desse vazio e dessa falta, na compreensão, na descrição, e aí num certo domínio disso, de saber o que esperar. Gente, é muito ruim quando nós não sabemos o nome das coisas. É muito ruim, né? Você vai chamar alguém, o fulano. Fulano quem? Você só encontra, você só consegue discernir algo a partir do nome desse algo e da descrição desse algo, né? Qual é a cor, qual é o nome, qual é o jeito, qual é o modo, como é, como se manifesta, como é. Então, com o simbolismo astrológico você consegue isso, com o entendimento dele. Então, não ache que o mapa é uma sentença. Aqui eu digo para pessoas que já conhecem o simbolismo astrológico, né? Não é legal a gente pensar assim, ainda mais se você é cristão, tudo, né? A sua vida não é uma sentença dos deuses. Não é isso. Não é né? Não é. Mas existem essas mazelas e nós podemos compreendê-las e descrevê-las. Então é isso, sim. É isso que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí. Algum assunto que vocês queiram que eu traga nos próximos vídeos. Então, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês.
por terem me escutado, né? Quem me escutou até o final. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!